Você olha o modelo, vê o que funcionou, aprimora e tira do jogo o que não funcionou. Para quem tem networking, grana para fazer acontecer, a gente tem que falar. Então eu saio. Então eu lá com as 9 semanas vou avisar no trabalho e eu vou fazer uma mudança de carreira grávida e top. Opa! Seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e é uma honra estar com você nesse podcast que a gente fala sobre empreendedorismo feminino de uma forma completamente descomplicada, para que você possa o quê? Fluir na tua vida, né? É isso que a gente quer, todo mundo de bem com a vida, de vento em popa. Não é a Xuxa, amor, mas a mulher que tá aqui é um acontecimento. Simone Sancho, bem-vinda ao podcast Ela Sonha, Ela Faz novamente, né? Ai, obrigada pelo convite, sempre feliz de estar aqui falando sobre esse tema, vendo elas que fazem, acreditam e acontece. E esse episódio você sabe que a gente vai falar sobre como encontrar esse equilíbrio entre maternidade, carreira, negócios. Porque essa mulher aqui, meu amor, ela não tá pra brincadeira. E a gente vai entender agora o tamanho desse rojão, amor. Porque a Simone, ela foi executiva do mercado de beleza por mais de uma década, onde geriu o digital da Sephora, sabe? Quando a Sephora tava, né, começou a bombar no Brasil, essa mulher, amor, que fez a gente o quê? Torrar o nosso limite do cartão de crédito na Sephora, né? Ela também foi responsável pelas fusões e aquisições do Grupo Único, que tem Puquê, Imaginário, Casa Mind. Tá tudo certo? Tá tudo certo. É a mulher, amor, do networking de milhões. E hoje em dia, ela é uma empreendedora, cofundadora do primeiro e-commerce de marcas de beleza independentes brasileiras, o Belong Bee, da marca Balmari, e também ela é cofundadora da Eve, que é, meu amor, o que tá explodindo no metaverso. Tô esquecendo de mais alguma coisa? Tô. Da Lunari, Spiritual Care. Gente, é muita marca. E detalhe, mãe de 2 princesas e uma mulher que eu admiro. E eu sei que tem uma história de verdade que vai te inspirar e vai te arrastar pelo exemplo nesse episódio de hoje. E eu já quero começar com a pergunta, Simone. Como é que dá conta de tudo? Ai, Jesus do céu. Obrigada, Paty, pelo convite, por toda a leitura aí da carreira, né? Às vezes nem a gente para ver o quanto de coisa a gente faz. Como que dá conta de tudo? Você tem que ser apaixonada por tudo que você faz, né? E não só no profissional, mas no pessoal também. Te faltou um detalhe da biografia. Eu tenho 2 tutucas, uma de 3 anos, outra de 8 meses, que estão imersas nesse universo que eu vivo, fazem parte da minha vida, da minha carreira. São meus negócios mais bem-sucedidos, eu diria, minhas startups mais bem avaliadas. E como é que a gente dá conta de tudo? A gente se apaixona por tudo. Tem uma frase que é muito legal, né? De você falar assim, se você quer que alguma coisa seja feita, dê pra uma pessoa ocupada, que ela vai fazer. Então, acho que quanto Eu mais... amo essa frase, é verdade. Quanto mais coisa você tem, mais você faz. Então, é assim. Nossa, muito, muito bacana. Eu já quero começar entendendo, né? Porque esse episódio a gente vai falar sobre esse equilíbrio entre maternidade e realmente o sucesso profissional. E no teu caso, você bebeu na fonte tanto do mundo corporativo e mais recente, né? No mundo do empreendedorismo, quando você vai ali empreender, abrindo seus próprios negócios, cofundando empresas. E aí eu acredito que se tem uma pessoa que pode falar sobre esse assunto é você hoje. E aí eu já quero pedir para você trazer como é que era quando você estava à frente da Sephora, por exemplo, um pouco do início da sua trajetória para poder chegar e ocupar um cargo tão importante, né? Bom, com toda, né, mulher obcecada pela carreira, que gosta, né, de trabalhar, que gosta de construir uma história. Eu sempre fui muito focada em carreira, sim. Então, sempre tive um pensamento de que eu quero construir uma história, eu quero construir um legado, eu quero que as pessoas se lembrem do que eu construí, do que eu fiz, ter uma história para contar, basicamente isso. Então, tudo o que eu fui fazendo ao longo da minha carreira foi me preparando para o momento seguinte e foi ajudando nessa construção histórica, né? Então, eu nasci no mercado financeiro, empreendi muito jovem, fui a primeira mulher ali de uma startup chamada NetPoints na época, era a única mulher dos 10 sócios, mas muito jovem, muito despreparada ainda, mas foi uma super experiência.
E entendi que não estava pronta, voltei para o mercado executivo e fui me consolidar nesse mercado até chegar nesse momento que eu resolvi empreender novamente e apostar as fichas pessoais aí em algumas companhias, né? Então, durante essa trajetória, eu sempre fui muito focada em fazer uma história que fizesse sentido, em fazer coisas de impacto e tudo mais. Mas sempre teve uma coisa na minha cabeça que eu tive muito clara. Eu quero ser mãe. Eu nunca tive essa dúvida. Nossa, importante, né? Vamos entrar nesse assunto. Vamos. Como é que você tinha essa certeza? Gente, eu gosto de criança desde que eu era criança. Eu tenho uma prima e irmã que é 10 anos mais nova, que eu tratava como filha. Então, assim, eu nunca tive essa dúvida. Eu sempre tive muita certeza de que eu seria mãe. E eu tinha tanta convicção de que eu seria mãe, de que eu falava assim, bom, se o pai aparecer, deu certo. Se não, eu vou ser mãe. Então, estava tudo muito claro na minha vida, né? Eu sou uma pessoa super organizada, então eu queria que isso acontecesse num determinado momento. Então, tinha um plano, né? Eu tenho que ser uma executiva bem-sucedida, eu tenho que estar reconhecida profissionalmente, que é no momento que eu quero ser mãe, porque eu vou passar uma parte da minha vida dedicada também para essa segunda coisa, que é ser mãe. Eu quero ser mãe na completude, né? Não quero ter um acessório chamado filho. Eu quero, de fato, ser mãe. Eu quero ir no balé, eu quero fazer aula junto, eu quero dormir junto. Eu quero viver essa história. E a vida é muito doida, né? Porque a gente acha que controla tudo, que programa. A hora que eu falei, não, agora eu quero ser mãe. Eu falei, não, vai dar tudo certo, né? Que a gente imagina que dá tudo certo. Não deu. Então, assim, eu tive uma história com a maternidade que foi mais dramática no início, né? Eu perdi 5 bebês. Minha primeira filha foi uma FIV. Era tão certo disso que eu falei, não, nós vamos fazer, vai acontecer. E depois a coisa foi fluindo, né? E tentando organizar tudo, né? Eu falo assim, você faz todo um plano para quando você vai ser mãe, né? Então, isso fazia muito sentido. Mas as coisas nem sempre acontecem assim. E aí, eu passei por outra situação muito divertida, que foi quando eu fiz a FIV. E, de fato, eu estava grávida e eu segurei. Eu que tenho uma história profissional ali do mercado, né, de atuar em mercados e como você, como mulher, né, a gente passou por essa construção desse mercado que a mulher ocupa e o ponto da maternidade é geralmente um ponto de pausa, né, que as pessoas se preocupam. Foi justamente grávida que eu fui contratada para assumir a posição de digital do Grupo Único, que era revolucionar a empresa e vender ela. Né, monetizar ali, a gente começou com IPO e acabou se transformando numa venda, e foi o momento mais marcante da minha vida, porque eu estava grávida, eu recebi talvez a proposta mais desafiadora, eu voltei com a tese que a gente acredita durante a nossa vida, eu voltei e falei assim, olha, eu vou negar a proposta, mas não me acho louca, eu estou negando porque eu estou grávida de 9 semanas, nem minha mãe sabe, mas só para você entender, né? E contei a história. E eles viraram para mim e falaram assim, e você tá negando por causa disso? E aí eu falei assim, né? Porque você sabe, né? Mulher grávida, pode ser que eu tenha um problema. Daqui 3 semanas eu fique, né? Em casa. E aí ele falou, bom, a gente não vai tirar a proposta da mesa. Se você quiser negar por essa razão, é uma escolha tua. Mas a gente não vai tirar a proposta da mesa. Uau! Olha que encontro legal com a maternidade. Nossa. Foi assim que começou a história. Legal, né? Nossa, que incrível. Isso tá me lembrando, inclusive, o conteúdo do Pílulas de Conhecimento da Piccadilly de hoje, aqui no podcast, que é justamente para mães empreendedoras. Bom, é o momento. Pílulas de Conhecimento da Piccadilly. Se você é mãe e empreendedora, esse pílula tá pra você. E a Piccadilly, a nossa patrocinadora aqui do podcast Ela Sonha, Ela Faz, no Pílulas de Conhecimento de hoje, traz dicas preciosas pra você que é mãe e empreendedora. Fala sério, tá maravilhoso esse conteúdo e simplesmente porque a Piccadilly entende de mulher, porque já encoraja cada uma de nós na nossa caminhada há mais de 67 anos com calçados confortáveis e que deixam a nossa trajetória muito mais leve. Agora com essa dica, então, nem se fala, né? Vamos lá? Primeira dica é pra você
ter uma rede de apoio. Sim, pedir ajuda é muito importante, principalmente se você for mãe de primeira viagem, para que você possa ter tempo de autogerenciar tudo que está acontecendo ao seu redor. E aí, óbvio que uma rede de apoio é fundamental. Fala sério, você já tem aí uma rede de apoio para contar, né, na hora que você mais precisar? Próxima dica é: seja gentil com as pessoas e agressiva com os números. Quando a gente fala de agressividade com os números, não tenha medo de olhar para as planilhas e olhar para o seu negócio com muita destreza para que você possa, sim, olhar para esse número, ter resultado, avaliar o que está acontecendo e saber diferenciar da sutileza de você ter que lidar com o seu time, né, na hora de gerenciar essas pessoas, porque na hora da maternidade os hormônios ficam à flor da pele e se você não tiver essa sabedoria na hora de falar com as pessoas com muita gentileza e agressividade deixar só para os números, você pode entrar em problema e a gente está aqui para já te direcionar para você não passar por isso. E a última dica é para você prestar atenção na tecnologia. Hoje em dia tem muitos aplicativos que facilitam a vida das mães e principalmente de nós empreendedoras. Então já começa a olhar quais são os aplicativos que você vai preparar nessa sua jornada de maternidade. Desde aplicativos que acompanham a trajetória do crescimento do seu bebê ainda na barriga até o espaçamento das mamadas. Essa tecnologia vem para ajudar na maternidade e principalmente no seu negócio, na sua carreira, onde você pode usar aplicativos de gerenciamento de tempo, gerenciamento financeiro e muito mais. Olha para a tecnologia porque ela é sua amiga e você está tendo um bebê num ano de 2023 em diante. Então você tem que aproveitar todas as oportunidades que estão aqui disponíveis. Aproveita para você pedir ajuda não só na sua rede de apoios de que aplicativos você pode usar, mas também de olhar em fóruns na internet e se conectar com essa informação que é tão valiosa. Fala sério, só a Picadilly para selecionar dicas valiosas como essa, para que você possa levar a maternidade e o sucesso profissional em equilíbrio, assim como a nossa convidada de hoje. Picadilly, conforto encoraja. Acesse agora o QR Code que está na sua tela e o link da descrição para conhecer mais sobre essa marca que tanto nos empodera, nos encoraja e nos direciona no caminho certo da nossa trajetória. Simone, eu não consigo pensar na sua braveza, na sua, como que eu vou falar, firmeza em negar uma proposta dessa. E aí, quando eles falaram que não tirariam da mesa e que se você quisesse sair, ia ser por conta própria, como é que foi? Eles mantiveram a proposta e falaram assim, a gente não está contratando uma funcionária, a gente está contratando uma sócia, a gente está trazendo uma pessoa que vai transformar o nosso negócio, então a proposta está na mesa. Se você quiser negar porque você está grávida, porque é uma escolha tua, a gente respeita. Mas a gente não vai tirar a proposta porque você está grávida. E aquele foi o momento talvez mais importante da minha carreira, porque mesmo vindo de um ambiente de beleza muito feminino e tudo mais, acho que poucas vezes na minha carreira eu tive frente a frente com um grupo de homens, por acaso, ali a maior parte dos sócios eram homens, que entenderam e que trataram o tema da forma mais humana possível. Do tipo, Simone, se a gente te colocou uma proposta como profissional, não é o fato de você estar grávida que muda a competência que a gente enxergou em você. Nossa. Então, é sobre isso. E foi nesse momento que aí a pessoa já fica emocionada lá. Eu falei assim, então eu topo. Então eu saio. Então eu lá com as 9 semanas vou avisar no trabalho e eu vou fazer uma mudança de carreira grávida e topo. Calma. Vou. Não, calma. Nesse momento que a proposta foi colocada na mesa, você estava na Sephora? Tava. E aí você saiu da Sephora com 9 semanas. Eu saí um pouquinho depois, né? Quando eu saí da Sephora, eu já estava com 12 semanas. De 3 meses. Eu saí grávida de 3 meses para assumir talvez o maior desafio do grupo, né? O grupo, ele é dono de marcas com Puket Imaginário, mais de 450 lojas. É um faturamento bem mais expressivo do que a Sephora no Brasil, obviamente, até pelos pontos de venda. E eu saí para assumir uma cadeira que também nativamente é mais masculina, né? Que é digital. E aí, menina, grávida, entendeu? Assumi essa posição. E, não obstante, isso foi em 19.
Isso foi em setembro de 19, você vai se lembrar o que aconteceu em março de 20. Eu sei. Pandemia. Pois é. E eu tive minha bebê no dia 21 de março. Você Acabou deve se o lembrar. lockdown, início. Exato, a gente se isolou 14 de março. Então, eu trabalhei durante todo esse período. Obviamente, eu me isolei no dia 10 de março, se eu não me engano. Tive ela no dia 21. A gente já no contexto de pandemia. E, assim, entrei no hospital numa sexta-feira, se eu não me engano. Tive ela no final de semana. Na segunda-feira, eu estava numa reunião de conselho. Escolha minha, né? Assim, eu tive uma questão ali, né? Por isso que eu falo, quando você programa tudo, na verdade, você não programa nada. Eu falei, bom, eu tava programando, né? Falei, não, não vou tirar a licença maternidade 4 meses, mas vou tirar um mesinho ali, eu vou 2, vou tentar me entender, queria viver esse momento também. Mas quem contava que a minha primeira gravidez ia ser num momento que todo mundo ia estar de quarentena? Então, eu tive ela e ao mesmo momento que eu tive ela, a gente teve 450 lojas fechadas pela pandemia. E aí eu me vi no dilema da mãe que talvez as pessoas não conheçam. Uma coisa é você ser mãe de sangue, mas outra coisa é você também ser responsável por vidas, por famílias, por negócios. Então, eu tive que olhar e falar assim, gente, não tem como eu viver só esse momento e largar 450 famílias que têm negócios, né? São franqueados. Então, geralmente, são pessoas mais vulneráveis financeiramente. Uma pessoa que tem um caixa para 2 meses, não para uma pandemia de 12 meses. Ou, né, mais que isso. E aí, eu optei por viver as duas coisas juntas. Então, eu tive ela e, sim, no momento seguinte, eu estava numa reunião de conselho desenhando um plano de como a gente rentabilizaria as lojas fechadas. Nossa, que aula, hein? Eu falei pra você que a gente tá só começando. Se você nesse momento tá presa nesse episódio que nem eu, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso aqui, meu amor, é podcast Relação Ela Faz, é empreendedorismo na veia. Simone, eu sabia dessa história, mas não com esse detalhe. Eu não tinha casado o tempo com os acontecimentos. Meu Deus, e aí? E aí você saiu e você passou a pandemia gerindo... Não deu nem tempo de gerir a crise, né? Não, então, o que aconteceu? Assim, foi um caos. Talvez eu tenha vivido, assim como as mães de março de 2020, abril de 2020 devem ter vivido, é um momento mais doido, porque eu estava com tudo pronto para ter a bebê. Eu entrei no hospital e o protocolo mudou. A gente não usava máscara ainda no dia 20. E quando eu saí no dia 22, 23, já usava máscara. Nossa. Então, mudou tudo. E eu me vi com um bebê 0 dias quase em casa, um marido, um negócio para gerir e 0 ajuda, lembra? Naquela época que a gente não tinha ninguém em casa. Então, você fazia uma reunião, daí você pegava uma quiboa, ia lavar o banheiro, tá? Jogava uma cândida no banheiro, operada, entendeu? Tratando uns pontos, com uma criança chorando que você não tinha noção do que fazer. E a casa fazendo novelos de lã, né? Porque daí você abandonava a casa. Assim, eu cuido da criança, eu lavo as roupas quando acabaram as roupas. E é isso. E nós vamos viver. E aí, se você passou por isso, amor, por nesse... Olha, você que tá ouvindo a gente já passou por algo parecido, deixa nos comentários para trazer esse conforto para nossa convidada. Porque que perrengue, hein? E aí eu quero te perguntar, né? 3 anos depois, maiores aprendizados dessa época, top 3, assim, né? Cara, top 3, né? Eu me preparei para essa gravidez com toda aquela rede de apoio, mas tem umas coisas que eu sempre acreditei como mãe que eu gostaria de ser e algumas que eu não gostaria. Então, falava assim, eu posso ter uma rede de apoio, mas eu não vou ter sempre uma rede de apoio, porque eu quero ser mãe. Então, eu nunca tive ajuda de final de semana. Nunca. Então, eu trabalho toda semana, acordo sábado 6 horas da manhã, porque as meninas acordam 6 horas da manhã, e eu passo de sábado até a segunda-feira com elas. Então, assim, troca a fralda, toma banho. Não tenho ajuda porque eu escolhi viver esse momento. Falei, bom, se eu não puder passar o final de semana com as minhas filhas, eu talvez perca coisas da vida delas, né? Então,
os aprendizados dessa época. Como, forçosamente, eu tive que começar minha jornada sem ajuda, eu entendi que tem coisas que você consegue fazer mais do que você imagina. Nós criamos um bebê durante 30 dias em casa. Minha filha só conheceu o médico, que ia como se estivesse chegando na lua lá em casa, visitar ela, o pediatra. Eu, ela e meu marido. Ela não conheceu os avós durante 30 dias, não conheceu ninguém. Aí, com 30 dias, 45 dias, a gente falou assim, cara, não dá mais, estamos exaustos aqui. E os pais do meu marido estavam isolados também, e estavam um pouco, né, eles costumam viajar, fazer várias coisas, não tinha muito o que fazer, estavam ali, né? Aí a gente falou assim, vamos isolar com eles? Vamos reunir todo mundo? Vamos. E aí a gente mudou e ficou lá 45 dias com eles. Mas o maior aprendizado disso é que talvez a gente subestime a nossa capacidade. De novo, você consegue fazer coisas mais do que você imagina. E foi possível. Criamos um bebê, botamos o projeto Omni na PUC, na Imaginário, que já vinha. A gente completou tudo, voltou às lojas a faturar. E criamos um bebê 30 dias sozinho. 3 meses com a ajuda dos pais. Aí a gente tinha um pai e uma mãe, os pais dele. Meus pais também não conheciam minha filha. Nossa, é tanta coisa. Mas vamos apertar a tecla SAP aqui para nossa audiência. Omni, vamos desmistificar isso daí quando você fala, porque você entrou no grupo único para poder digitalizar, né, a empresa. E aí quando você fala da estratégia Omni, vamos falar dessa parte mais técnica. Vamos sim. O grupo é muito conhecido por ter uma capilaridade, por ter muitas lojas físicas, né? Então, quando você fala a marca Puquê Imaginário, todo mundo conhece e viu em algum shopping. Então, é um grupo que está há 30 anos no mercado com uma história consistente de varejo físico. E o meu desafio antes, né, do caos da pandemia era, Simone, venha e vamos digitalizar o grupo para essa nova era. Né? A gente sabe que as coisas estão acontecendo no digital. Como é que a gente leva isso para o digital? Então, eu comecei um trabalho em 19, desenvolvendo as lojas para receberem, para serem pontos de interação também do site. Né? Então, para que as lojas adicionassem uma linha de receita. Então, anteriormente, você tinha uma loja e sua principal linha de receita era você comprar e vender produtos, né? Num mundo que as pessoas usam muito a internet, o seu ponto físico pode servir para mais algumas coisas, como um lugar para você completar um pedido que a pessoa fez na internet, para receber um pedido de volta. Então, ele começa a ganhar outras funções. E o meu objetivo era mostrar para o franqueado, para o empreendedor na ponta, que ele pode ter outras linhas de receitas. Ou seja, que o canal digital não compete direto. Então, a gente começou um projeto que a gente chama de Omni, foi pegar as vendas que estavam acontecendo digitalmente e oferecer uma forma melhor de entregar para o cliente. Qual é a forma melhor que eu tenho de entregar um pedido da Puquê no Recife? Se sair de uma loja... Retira na loja. Do Recife. E a pessoa vai lá e ainda consegue comprar mais alguma coisa quando ela vai na loja. Exato. E mesmo que você não saia da sua casa, se eu mandar do CD aqui de São Paulo, vai demorar 6 dias para chegar no Recife. Se eu tirar esse pedido... Quando a gente fala CD, centro de distribuição, Centro de distribuição, desculpa. Não, centro imagina. De distribuição. Eu tô aqui para fazer esse papel de fazendo as perguntas. Agora, se eu quero que você receba no mesmo dia no Recife, não é inteligente eu montar um centro de distribuição no Recife. É inteligente eu pegar um ponto físico no Recife, uma pessoa que está dentro do shopping, eu ligo para ela e falo, Maria, olha só, eu preciso entregar uma mochila aí no Recife. Você quer que seja da sua loja? E eu te pago por isso? E aí o ponto físico ganha uma outra receita da pessoa que sequer entrou no shopping. Perfeito. Nossa, muito bacana. Porque, e quando a gente fala Omni, gente, a gente fala estratégia multicanais, né? Então, é como que você vai fazer essa conexão entre o digital e o offline de maneira que você amplie a receita de ambos, né? E nesse caso, matou a charada. Beleza, então você passou por uma pandemia com um bebê pequeno e também marido em casa, se mudaram para poder unir com os sogros. Gente, o desafio que eu imagino, não imagino esse tamanho desse desafio. Que, olha, você é uma guerreira maravilhosa. Eu quero entrar no momento que você faz essa efetivação do seu trabalho, que seria
a digitalização, que você acabou de dar um excelente exemplo do que é, para quem está ouvindo a gente contextualizar. E agora eu queria falar, como é que foi esse momento de venda? Pode falar, não precisa falar números, nada disso, mas conta pra gente como é que foi esse processo, pra gente daqui a pouco entrar na parte de empreendedorismo. Foi muito divertido, porque a gente digitalizou o grupo, a pandemia chegou, obviamente, a gente só conseguiu capitalizar o grupo e digitalizar ele, transformar o ponto de venda, porque já existia um trabalho começado. Então, no começo da pandemia, muitos varejos começaram do zero. A gente já tinha um projeto iniciado. Então, a gente acelerou. Com isso, a gente mudou as linhas de receita de faturamento da empresa. Então, uma empresa que tinha 99% do faturamento vindo da loja física, durante o ano de 2020, aprendeu que 40%, 30%, às vezes 50%, em alguns casos foi 100%, de lojas que sequer reabriram, né, nesse período, vieram do digital. Então, foi uma forma quase que forçosa de mudar a realidade. Com isso, a gente acelerou esse processo, começou a surgir algumas oportunidades. Foi quando a gente entendeu que a empresa estava pronta para fazer um IPO. E aí eu me vi numa situação, Paty, que é a mais legal, eu não tinha passado ainda. Como fazer um IPO, né? Não tem, né? IPO for Dummies. Como começa? Como começa o IPO? Gente, então, IPO é quando você vai colocar a empresa pública, né, na Bolsa de Valores e você vai poder comprar, né, pedacinhos dessa empresa ali. Mas ela falou agora que não existe, por exemplo, um curso para idiotas fazerem isso. Fazerem uma abertura de empresa. Realmente, esse curso online ainda não inventaram, né? Como preparar seu negócio para um IPO. Então, você teve que descobrir dando a cara a tapa. E aí a gente começou, todos nós, os executivos que estavam ali, lembrando que a gente trabalhava de casa e eu tinha neném chorando, né? Então era assim, uma reunião, um peito pra fora, entendeu? Era uma coisa linda, assim, mas bem temática. E aí a gente começou a desenhar a empresa para apresentar ela para a Bolsa de Valores, para poder ser dividida em micropartes que as pessoas pudessem investir. Uma forma de captar recursos também, para que ela ficasse mais saudável economicamente. Durante esse processo, né, de abertura de capital, é um processo muito interessante, porque eu nunca tinha passado na minha vida. Eu acabei falando com todas as casas de investimento do país. Então, assim, era reuniões, começavam às 9 da manhã, terminavam às 9 da noite. E é uma sabatina gostosa, porque você está sendo colocado à prova o tempo inteiro. Por aí as pessoas questionam a tua tese. Tá bom, você fez dinheiro até agora, linda. E aqui para frente, como é que você vai fazer? O que prova que você vai fazer? Então, você passava longuíssimos dias provando. E a crença do grupo é que justamente tinha mais dinheiro para fazer nesse novo modelo que combinava loja com o digital. Então, para mim, foi assim, realizador. Uau. E esse processo acabou não se concluindo como um IPO, como uma abertura de capital, porque surgiu uma proposta de compra da unidade toda, que foi, na época, foi a Americanas que botou essa proposta, e a gente falou, bom, legal, a proposta economicamente é bacana, e aí nós optamos por vender a empresa, vender 70% dela, e aí fomos para essa fase. E essa fase, para mim, foi uma conclusão de ciclo, porque eu tinha ido para o grupo justamente para adicionar essa veia que a gente chama que é a mais sexy aí, né? A mais interessante digital da companhia, que pudesse trazer recursos, investimento para ela. Na hora que a gente vendeu, eu falei assim, bom, gente, eu fiz aqui, né, o que a gente tinha combinado. E nesse intervalo, né, a gente sempre teve uma relação muito aberta, eu amo a turma de lá, até hoje a gente faz coisa junto. E eu tinha falado, olha, eu não gostaria de sair do mercado da beleza. E o meu acordo com eles foi, vem, você fica 2 anos ajudando a gente, quando você quiser voltar para a beleza, você volta. E a gente, inclusive, te ajuda com isso. Eu falei, olha, então, chegou a hora. Eu quero voltar para a beleza. Nossa. Nesse intervalo, eu fazia umas brincadeiras. Investia em algumas empresas, né? Sim. E foi aí que eu retomei uma ideia de 2 anos atrás. Eu falei, olha, quando eu trabalhava lá na Sephora, eu vi a explosão das marcas independentes. Que são as marcas independentes, né, Paty? São as marcas criadas fora da indústria grande. Criadas por personagens, pessoas que têm preocupações diferentes. Então, eu quero criar um tônico para mulher trançada, porque não existe
nenhum desenvolvimento de produto no Brasil que pense a mulher trançada. E aí a pessoa vai lá e cria aquele produto. E aí eu falei, bom, isso vai explodir. Eu quero investir nisso. Então, se está todo mundo criando marca, eu quero ser o primeiro espaço na América Latina a oferecer e ser 100% dedicado para marcas independentes. Porque qual que é o desafio dessa marca independente? Ela tem toda a competição das grandes e muito menos dinheiro. Sim. Então, assim, ela tem que fazer o produto dela e competir com um cara que bota milhões no ponto de venda. Nossa. Assim, tem tanto aprendizado na sua fala que eu vou pontuar alguns aqui pra gente não perder. Primeiro de tudo, sensacional você conseguir se desafiar num momento com ainda mais a maternidade, né? Porque a gente falando aqui, você por alto comentou que você veio de 5 perdas até que a sua filha conseguisse, de fato, nascer, né? Então, era a sua 6ª tentativa como mãe para ser efetivo. Bom, você já era mãe, né? Porque se vieram 5, só não estão aqui, mas estão no céu e a que tá aqui tá com você. Muito bem, obrigada. Mas a grande questão é, num período como esse, que era tão desejada uma gravidez, você ainda topar fazer uma transição de carreira, onde você sai de um cargo estritamente executivo, né? Para um cargo onde você é sócia e você vai para um desafio de digitalização que quando você começa, na semana que você vai parir, você entra numa pandemia global e você tem que montar todo um planejamento para acelerar essa digitalização. 2 anos depois, você efetiva esse trabalho, onde você cumpre aí, junto com todo esse time, a venda, seja ela para uma oferta pública, no caso de um IPO, que não foi, como foi, por exemplo, a venda direta, né, para uma empresa, no caso, Americanas. E aí você agora ainda está falando que deixou as portas abertas ao ponto de, beleza, quando alcançou a meta, você sempre tinha deixado claro os seus sonhos. E aí tem muito ouro. Porque quando você tem a oportunidade de falar o que brilha os seus olhos, para quem tem networking, grana para fazer acontecer, a gente tem que falar. E eu imagino que você tenha compartilhado muito nos bastidores dessas reuniões de 12 horas, dessas reuniões longas de conselho, realmente o que te brilhava os olhos, que é o mundo da beleza. Porque quem convive com você, quem te acompanha nas redes sociais, sabe o quanto que você se dedica, o quanto você ama esse mercado. Então, fica muito bacana a gente trazer pontuado isso aqui. Para quem está ouvindo a gente, quando foi a última vez que você falou, né, para pessoas que realmente podem mudar a história da sua carreira, do seu negócio, o que realmente brilha os seus olhos? Porque você com certeza estava falando isso com frequência, ao ponto de, quando você sai desse momento, né, de venda, conta o que aconteceu. Pois é. Nossa, super importante isso que você falou. Eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente e com as relações e colocar os limites, os sonhos, fazer as definições em conjunto, né? Eu abdiquei de 2 anos fora do mercado de beleza para construir uma história de empreendedorismo, de transformação, que me daria forças para eu voltar como empreendedora para esse mercado que eu tanto amo, né? Sim. E o fato de deixar isso muito aberto, Paty, fez muita diferença, porque durante todo o processo, eles sabiam do meu sonho. Então, eles empoderaram, eles ajudavam. Falaram assim, Simone, você que ajuda para fazer esse BP? Deixa eu ver esse BP com você. Então, assim, foi uma construção e realmente a gente tem uma relação muito boa até hoje, tanto que a gente vai fazer projetos juntos já já. E eu acho que foi muito importante deixar muito claro esse caminho, tá? Acho que a tua pergunta é essa. Quando foi a última vez que a gente deixou muito claro o que a gente quer? E o combinado não sai caro, né? Total, então, assim, total. Olha, eu preciso de você para isso. Vamos fazer isso junto e a hora que conquistar eu te libero isso. E você vai continuar a história. E aí, quando você fala que você foi pro seu momento, a gente tá falando da Belong Bee? Estamos falando da Belong Bee. Vamos botar na TV todas as... esse press kit sonhado. Gente, coisa mais linda. Esse é um press kit que chegou. Quem tá assistindo a gente pelo YouTube tá vendo, né? Um press kit, diferenciado, né? Porque você abre e o banheiro que toda mulher queria ter, né? Primeiro com um espelho de LED e todas as maquiagens dos sonhos. Conta um pouquinho o que é a Belong Bee hoje, por favor. A Belong Bee, ela é muito importante na minha carreira e na minha vida, porque ela é a consolidação, eu digo, da minha missão de vida, né?
eu amo o mercado de beleza. E eu tenho uma conexão muito forte com o feminino e com o empreendedorismo, com como apoiar, como transformar, ser de fato um elo de transformação para as pessoas, né? E a Belong nasceu dessa crença, né? Então, quando eu estava lá na Sephora, eu via as marcas independentes surgirem. Então, assim, é lindo o contexto, o produto, tal, não sei o quê. Mas eu vi uma dificuldade muito imensa, porque na hora que ela ia sentar na mesa comigo para conversar, do outro lado, comigo não, mas com a maior parte dos executivos, você tem uma pessoa que fala com a Dior, que fala com a Lancôme, que fala com marcas gigantes. Então, e que te coloca numa posição de vulnerabilidade. Então, você chega lá com o seu produto, pronto. Aí eu pergunto para você, tá bom, e quantos SKUs, qual variação, tá na Anvisa? A pessoa pira, ela fala, gente, não entendo nada disso. Então, o que eu vi na minha frente? Eu vi muito sonho, muita capacidade criativa e uma dificuldade de lidar com o mercado burocrático, que é o varejo. E aí eu vi esse movimento nos Estados Unidos crescer exponencialmente. Quando eu entrei na Sephora em 14, lá era tipo 3% do faturamento, em 19 já era tipo 30% da Sephora América, né? Então era super expressivo. Marcas como Fenty de Rihanna sequer existiam e hoje é uma das mais importantes de beleza. Então eu vi esse movimento acontecer. O que eu pensei? Eu falei, cara, no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa, só que assim, aqui, né, fazer no Brasil é mais difícil que fazer em Nova York, né? A gente já sabe, né? Com certeza. Então, assim, né, é bem mais difícil. Então, eu falei assim, puxa, vamos criar uma companhia em que a gente faça essa tecla SAP para esse empreendedor menor. E vamos ajudar. Então, assim, ele cria um produto, mas ninguém quer lidar com centro de distribuição, com logística, com entrega. Isso não é. O artista não quer empacotar, entregar, tá. Então, assim, vamos criar. E a gente criou esse espaço, que era para ser um marketplace, virou um varejo, porque daí a gente entendeu que o empreendedor precisava de ajuda física. Então, a gente criou um centro de distribuição, falou assim, olha só, vamos brincar de diferente. Você bota todos os teus produtos aqui, você foca em criar coisas legais, você foca em atender o cliente, em criar essa conexão com a comunidade, e eu vou fazer o trabalho de entrega, de venda, de comissão, de tudo que for burocrático desse caminho. Nossa, é o sonho de todo mundo que começa uma marca, né? Maravilhoso, né? Nossa. E Queria, aí... hein, lá atrás, quando eu comecei minhas marcas. Não de beleza, né? Mas a minha marca de bolsas e acessórios. Meu Deus, se eu tivesse isso lá atrás. E foi assim que a gente criou. Ai, que bonitinha. Olha, e com a Cíntia. A Cíntia, minha sócia de vida. Maravilhosa. Minha amiga, minha irmãzona. E aí algumas a gente marcas criou. que vocês representam ali, né? A Quintal, que eu amo. Esse esfoliante, inclusive, ontem o meu acabou no banho, esfoliante de rosto. Maravilhoso. Gente, eu uso real, tá? Sou cliente da Quintal. Bruna Tavares nem se fala, né? Mostrei hoje na rede social. E aí tem várias outras que a gente vai entrar nesse assunto já. Mas eu queria entrar também... Bom, você criou um marketplace Belong Bee, que foi voltado para o varejo. E eu sei que vai vir em breve flagship. Vem. Vem, né? Vem, Brasil. Então, vem Brasil. E eu queria entrar no assunto de marca própria, como você criou a Balmari. Queria entrar nesse assunto de como que veio esse contexto de criar essa marca, o que é a marca. E aí, pedi para botar na tela o press kit azul de Balmari. Aqui, quem são elas? Simone Sancho, Amanda Coelho, maravilhosa, que eu conheci lá em Nova York, no evento. E Bruna Tavares, que eu amo há muito tempo, né? Pois é. A verdade, a gente estávamos nós três, por acaso, lá em casa. E no dia que eu apresentei a ideia de Belong para elas, a gente falou sobre Balmari. Foram as duas ideias que foram apresentadas juntas. E a gente, entre bebidas, maridos no canto, jogando videogame, e a gente ali fazendo nossos business, a gente falou assim, pô, nós temos duas ideias legais. O que a gente vai botar no ar primeiro? A gente olhou e falou assim, cara, vamos botar primeiro a Belong, porque ela tem um compromisso com o empreendedor. Então, ela vai além da gente. Sim. Porque eu vou dar espaço para 50. Na época, a gente só queria 20 marcas. De repente, a gente lançou com 53. Nem lembro mais, mas eram 53 marcas, eu acho. Então, a gente falou, cara, isso aqui tem mais fit e propósito com o momento que a gente estava vivendo. E esse press kit da Balmari hoje, pois maravilhoso. E aí, a gente começou assim, então vamos fazer Belong e vamos desenhar com calma a Balmari.
que é a nossa marca autoral. O que a gente queria fazer com Balmari, né? A gente queria criar uma marca que trouxesse para o universo a união entre o skincare, né, que é o cuidado com a pele, o bem-estar, que é o wellness, né, que a gente chama, que é aquele cuidado com o ambiente, né, mas que fosse uma marca responsável. E daí a gente criou um troço chamado Life Care, que é o quê? Amo. É muito doido. Na hora que eu li no Press Kit, eu falei, ai meu Deus, elas são incríveis. Tudo criativas, as meninas. Mas é assim, quando você cuida da tua pele, quando você cuida do seu ambiente e você é responsável com o mundo, você tá tendo um cuidado com a vida. É por isso que a gente chamou de Life Care, que é o skincare com wellness, com responsabilidade social. Então, não existe, a gente cunhou esse termo. Então, a gente inventou esse negócio e a gente queria criar uma marca que resgatasse uma coisa. A gente sabe da capacidade humana de guardar imagens, mas a gente sabe que ao mesmo tempo que você guarda X imagens, você guarda 10X cheiros e eles te remetem a um momento. Quem nunca sentiu um cheirinho de cookie e falou, meu, a casa da minha avó? Ou um perfume de alguém, você fala assim, meu primeiro namorado. Ele usava. O sensorial, ele tem esse poder de te transportar da realidade. Sim. E o que a gente queria com o Balmari? A gente falou assim, a gente quer uma marca que te transporte da realidade. Então, que não seja um ritual com vários passos, não, mas que seja um momento para você. E aí, a gente falou assim, olha, então, se a gente quer criar isso, produto com qualidade tem de monte no mercado. Sim. A gente consegue desenvolver, isso não é a dificuldade. A dificuldade é a gente chegar na fragrância que te transporta. E nosso sonho, a Bruna falava isso, ela falava assim, eu quero uma marca que quando eu sentir o cheiro, eu esteja como abrindo uma janela para o Mediterrâneo, para o mar, para a água. É exatamente esse cheiro mesmo, tá? Olha, para quem não sentiu, gente. E aí o nosso maior, porque todo mundo quando começa a criar marca, tem um ponto forte, que é o que você vai despender mais tempo. No caso de Balmari, foi a fragrância. Quanto tempo levou? 2 anos. A gente começou a criar essa fragrância no mesmo momento de Belong. A gente começou a desenvolver ela num laboratório em Grasse, na França, que é o berço da perfumaria. E foi o nosso maior investimento, nossa maior aposta. Se a gente chegar no cheiro ideal, tecnologia e produtos, a gente vai conseguir fazer. Mas eu preciso que a marca tenha essa experiência olfativa. Uau. E aí a gente ficou, e foi cheiro, e voltou cheiro, e a gente cheirava, volta, vai não sei o quê. Chegamos no cheiro, né, no perfume de Balmari, na pirâmide olfativa, que a gente chama, que é um termo mais técnico, né, da formação do perfume. E a gente botou para teste. E a gente falou assim, tem que ser genderless, tem que ser uma coisa para ambos gêneros, mulheres e homens têm que gostar. Tem que ser um negócio que traga essa sensação de paz. Tem que remeter à água, porque a água, nas pesquisas, a água, como um amigo meu disse, é o sangue mineral, né? Ela é a fonte da calmaria, da paz, né? A gente sempre pensa nesse movimento da água. Saiu em pesquisa isso pra gente. Quando a gente pesquisou, saiu a água, ela é o elemento que traz essa tranquilidade. E aí foi aí que a gente criou a fragrância e começamos a criar os produtos de Balmari, sempre para ser produtos inteligentes, para a pessoa não ter que ter 10 passos, para ter uma experiência olfativa marcante e para ser uma coisa compartilhável, que fosse para todos os gêneros. Seja... então deixa eu te responder agora, que então você venceu na vida, porque foi exatamente isso que aconteceu na minha casa. O marido tá usando? Eu botei o cheiro, como é que fala? A água. Você chama de água? A gente chama água 3 em 1. Que a água 3 em 1 tá no nosso quarto, então virou o cheiro do quarto agora. Entendeu? A gente ama, né, o cheiro de chegar ali de noite, dar uma espirrada, ficar ali, entendeu? A gente adora. E o sérum, como é que fala? Com ácido hialurônico, eu tô usando já, tipo, nossa, realmente pra mim tá ajudando. Inclusive hoje eu gravei Eu não sou essa pessoa da beleza, mas eu só sei fazer uma maquiagem. Mas o passo mais importante é hidratar a pele e eu tô usando agora, né, o ácido hialurônico de vocês. E aí tem também a questão do sabonete. Nossa, é refrescante, não é? Nossa, é muito bom. E o cheiro, realmente o cheiro é sem gênero. Mas é um... Não, eu vou falar... Posso falar? É nível Le Labo pra mim. Entendeu? Muito bom, né? Tá muito bom.
Tem foto dos 3 produtos pra gente colocar aqui? Porque falando, talvez as pessoas não se... Ali, ó, tá vendo? São esses 3 produtos e deve vir uma família depois deles, né? Tem muita coisa. Eu vou ficar a cadelinha da Balmari, amor. Vou comprar tudo. Tá vendo? Esse... É o hidratante. O hidratante, a água... Como é que eu vou falar? Água perfumada. Água perfumada e o gel de limpeza. Você sabe, é super engraçado o nome desse gel, chama Like a Wave, né? Como uma onda. E quem cunhou esse termo foi do grupo de teste, que a pessoa falou assim, nossa, parece que eu tomei uma ondada gostosa na cara. E aí a gente, assim, sabe quando você toma aquele banho de marketing da lavada? E aí a gente, assim, olha, como uma onda Like a Wave, que é uma marca que a gente criou no Brasil, mas pensada para exportação, para levar o que o Brasil tem. O wellness. O que o Brasil tem de luxo, de prestígio, porque a gente, às vezes... A gente é mais temático, né, na exportação do Brasil. A gente é mais ligado às coisas que são mais icônicas. E aí, virou Like a Wave. Demais. Nossa, muito bom. Vamos falar de Lunari, né? Vamos! Por favor, porque eu acho, assim, que... Quando a gente entra na sua trajetória, eu queria só perguntar, que ano... Bom, sua filha mais nova tem 8 meses. Isso. Então, foi o quê? 2022, final do ano, que você... você a teve. Eu tive em julho do ano passado. Julho do ano passado, julho de 2022. Em que momento saiu, né? Entrou Lunari? Lunari entrou... Lunari tem uma história muito maravilhosa, porque ela entrou antes de Belong de Balmari, no momento que eu saí da Sephora e eu fui para o Único. E aí a Bruna Tavares me ligou um dia e falou assim, eu conheci uma marca que você vai amar. E você precisa conhecer a empreendedora por trás e tudo mais. E aí eu fiz uma call foi 2020, com a Carla. E aí eu liguei para a Carla, que é a fundadora, e ela me contou a história. E aí ela falou assim, e ela me contou a história toda, e numa call de, sei lá, 1 hora, chegou no final da call, eu não tinha visto nenhum número da marca, absolutamente nada. Eu liguei para a Bruna e falei assim, vamos investir. Porque a história é muito potente. E para uma pessoa dos números, céticas, né, que faz DRE, PNL, né, embarcar na história, às vezes é mais emocionante. Mas, e aí eu conto a história, né, nessa conversa com a Carla. Eu liguei e falei assim, oi, tudo bem, né? E aí, né, pandemia, né? Me conta aí da marca. E aí ela falou assim, olha só, eu sou apaixonada por isso que eu faço. A minha história de vida é uma história de vida complicada, né? Assim, eu sou uma mulher negra, a minha família vem de um contexto de escravidão, a minha avó teve muita dificuldade na vida e ela nunca pôde comprar remédios. Então, ela tirava a cura da natureza. Então, ela aprendeu a fazer de um tudo com erva. Tanto que no quintal da minha avó tem as ervas todas, não sei quem. Então, assim, e ela me contando aquela história da avó, e ela falou assim, aí o que aconteceu? Eu nasci no meio do mato, das ervas todas. E eu comecei... Não, era que muito incrível. Mágico. E aí ela falou assim, e aí eu comecei junto com ela, a gente fazia. E aí ela me apresentou a um incenso natural, as folhinhas unificadas, com um barbantezinho que você queima para defumar. E aí, o ambiente e tudo mais. Daí ela começou a me explicar tudo que ela vinha desenvolvendo e como aquilo tinha ficado legal. E ela tinha colocado para vender, ela vendia nas feirinhas. E aí veio a pandemia, ela não podia vender na feirinha. Daí ela criou um site. Daí ela botou para vender no site e o negócio explodiu. E aí, ela falou assim, Simone, só que assim, explodiu, só que eu não consigo, eu não tenho capacidade produtiva, né? Então, tipo assim, eu tô sem os incensos, sou eu que faço, né? Então, agora, eu não sei o que fazer. E aí, foi esse momento que a gente... Daí, eu terminei a ligação, liguei pra Bruna e falei, não, vamos investir. Eu não sei não conheço, não sei direito qual é o incenso, mas a história é muito legal. Ela tinha um spray, um dos produtos-chave é um spray para dormir, que você espirra no travesseiro e ele, de fato, te acalma. E aí, a gente falou assim, então vamos fazer o seguinte? Era uma marca artesanal, não tinha Anvisa, não tinha nada.
Aí a gente ligou para a Amanda e falou assim, vamos certificar essa marca, vamos botar o que ela precisa de capital, vamos fazer toda a marca arrumadinha, certificada, certinha para vender e vamos empoderar essa menina, porque ela vai voar. Nossa, incrível. E foi isso. E a Carla é uma menina que até hoje toca o negócio com alma, com dedicação, com todo o amor da vida. A gente foi só a gasolinazinha que ela precisava para botar o sonho dela no ar. Gente, que incrível. Eu tô, assim, apaixonada com essa história da Lunari, porque eu já tinha visto a marca, mas eu não tinha essa informação. Já quero até, Carla, tá aqui o convite para vir pro Ela Sonha, Ela Faz. Vem contar toda essa trajetória, toda essa história, né? Essa ancestralidade linda, que é muito importante você enaltecer isso, né? Então, traz todo esse DNA muito forte dela. Agora, se a gente for entrar nesse ponto, né? Você colocou praticamente a Belong Bee no ar junto com as sócias e a Balmari mais recentemente, com uma filha pequena e parindo mais uma. Ai, menina, Ficou esse equilíbrio. Separe, é como as minhas amigas dizem, né? Parindo empresas, parindo bebês em empresas. Aí eu tenho uma amiga que virou e falou assim: aí, você tá envolvido em outro negócio, mas se você vai parir um negócio, você vai parir outro filho também? Como é que é? Ai, maravilhoso. Divertido isso. Gente, muito, muito bom. Eu quero fazer eu tenho tantas perguntas, mas assim, eu vou ser bem categórica nessa parte de... Bom, quando a gente fala de empreender, é sempre o que você acabou de mencionar em relação ao equilíbrio entre a emoção e a razão, em relação aos números e a história de verdade. O que uma marca precisa ter para ter sucesso depois de tanta experiência, tanto no corporativo quanto empreendendo? Você que está olhando para tantas marcas, a Belong Bee entrou no ar com muitas marcas nacionais e óbvio que foi passando um pente fino até chegar ao que está hoje sendo vendido no site. Eu queria muito trazer isso para a audiência, porque a mulher que está ouvindo a gente pode ser que está ali com aquela ideia na gaveta faz um tempão, e aí ela já tentou tirar do papel, aí faltou grana, faltou incentivo, faltou gente que fala para ela que ela pode. Então, vamos pegar aqui, ó, se a gente tivesse que falar o que top 3 de que as marcas de sucesso têm em comum para essa mulher despertar e, de repente, já começar a avaliar como é que ela faz isso. Maravilhoso. Eu acho que tem que ter verdade, tem assim... Primeiro tópico, verdade. Tem que ter verdade e autenticidade, porque assim, alguém fazendo melhor e mais barato vai existir com mais dinheiro. Então, Perfeito. Assim, existe. Perfeito. Então, assim, o que você tem de diferencial quando você cria um produto ou você cria uma marca? Aquilo que vai, a alma que vai embalada naquele produto, né? Então, quando eu contei aqui a história da Carla... É isso que Lunari traz. Porque o incenso por si só, o óleo, a água, vai ter gente que vai fazer mais barato, melhor, com mais tecnologia, sempre tem. Mas alguém que tenha vivido e que tenha tido essa experiência criando o produto, ou seja, o produto que eu vou usar na minha casa foi criado por uma pessoa que passou a infância com as ervas. Então, assim, quem mais eu poderia confiar esse meu momento de sono? Então, eu acho que todo bom negócio nasce de uma verdade, uma autenticidade muito grande. Acho que esse fator... Primeiro ponto, check. Check. Acho que o segundo ponto é você saber que você vai ouvir 90% de não, às vezes 100%. Então, assim, existem muitas pessoas para detonar o teu sonho. Muitas. Existem muito poucas para dizer vai à frente. Então, eu digo que o empreendedor... né? E o dono de um negócio, ele tem que ser teimoso. Porque muitas vezes ele vai ser a voz que vai repetir aquilo. Eu digo até um pouco mais. Num podcast que eu estava com a Lara Lehmann lá, que ela, num evento estava com a Lara Lehmann, ela falou isso. Ela falou assim, tem que ser um pouco maluco. E eu me enxerguei nisso e enxerguei os negócios de sucesso. A pessoa, ela é obcecada, ela é maluca. Ela é aquele que fala, não, esse negócio não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. De repente, deu. E a pessoa foi, assim, resiliente e brigou por aquilo muito tempo. Então, eu digo que tem que ter verdade e tem que ter muita coragem, uma dose de maluquice mesmo. Resiliência na veia. Resiliência. E, assim, você vai ser o único a falar sobre aquilo. Tem momentos, né? Eu não vendo facilidade no empreendedorismo. Porque eu acho que, assim...
de 100% dos momentos que você vive, 90%, 99% você está chorando, quase em posição fetal, se questionando se tudo que você está fazendo vale a pena, faz sentido. É assim mesmo. É sobre isso? É total. Nossa, o pessoal que fica só mostrando que nossa, andando no jato, na executiva. Amor, é que a pessoa vai querer te vender um curso e só isso. Calma, Exato. relaxa, segura a pemba aí, né? Verdade. Aprende a ver a verdade nos bastidores de quem nem isso quer compartilhar com você. Aqui a gente traz verdades. Terceiro ponto, persistência. Então, você tem que ter verdade. Você tem que ter resiliência e teimosia, eu diria, porque vai ser mais fácil desistir. E você tem que ser persistente, né? Mas o persistente aí não é ser insistente, né? Que é um pouco diferente. O insistente, ele olha o modelo e ele fica insistindo naquilo. Naquele mesmo formato. Modelo. Eu acho que a persistência é diferente. A persistência ela é um pouco mais inteligente. Você olha o modelo, vê o que funcionou, aprimora e tira do jogo o que não funcionou. Perfeito. Então, assim, mas não quer dizer, deu meio certo. Toda coisa que deu certo, deu meio certo antes. A parte que deu, a metade que deu certo, pega, replica e o que deu errado, corrige. Então, Perfeito. Nossa, aula, hein? Eu diria isso. Só isso, amor. Foi uma aula, né? Prática, eu gosto disso, de praticidade. E só consegue ser prática a pessoa que já passou por tudo isso. Porque consegue pegar, olhar pra trás e falar, tá, aquele ponto com aquele ponto. Fulano, vem cá, faz desse jeito aqui que aí você não vai comer tanta poeira que nem eu comi. E isso só é possível pela sua trajetória. Sensacional, Simone. Parabéns. Que honra estar aqui com você, viu? Honra minha estar aqui, porque eu sei que tudo isso que eu tô falando você faz na prática, linda. Mas a entrevistada aqui não sou eu, é você, então. Entrevistada. Não, quem tá participando hoje é sobre a sua trajetória, o seu equilíbrio. E aí eu quero também, né, encerrar com essa pergunta que eu acho que é fundamental. Que mensagem você quer deixar para as mulheres que querem levar a vida com esse equilíbrio entre maternidade e sucesso profissional, sem ter o filho acessório? E conta pra gente o que é isso. Ai, gente, esse termo do filho acessório é muito engraçado, né? Que a gente estava conversando aqui antes de começar e ela falou assim, mas aqui tem um modelo de maternidade. Aí eu assim, já tô escrachada. O filho acessório, você tem um sapato, uma bolsa, um filho. Aí olhou pra mim, eu falei assim... né? Porque tem algumas conveniências, algumas convenções sociais que às vezes te colocam nesse lugar, né? De, poxa, todas as minhas amigas têm, todo mundo tem um grupo de mães da escola, tá? Eu preciso ter um filho, gente. Porque, sabe, parece que tá todo mundo usando aquela bolsa, aquele sapato, eu não tenho, eu preciso ter. Então, existe um pouco dessa visão também. Você conhece alguém assim? Deixa nos comentários, né? Que a gente quer saber. Tá? Eu conheço vários. Bolsa, mas sapato, não vou dar filho. nome. Nem eu. Mas a minha relação com a maternidade que eu vejo é diferente. É uma relação de legado, de complementariedade. Eu tive, durante a pandemia, eu fui fazer um post ali, né? Tava ali, e aí eu recebi um comentário, um hate assim, nossa, mas você é workaholic mesmo, não para nem para viver o momento da maternidade, que não sei o quê. Aí, eu nunca sou essa pessoa de ficar puta na rede social, tá brava. Mas eu fui, aí eu peguei e disse assim, olha só, aí fiz um textão, primeira vez que fiz textão na vida. Aí eu fiz assim, olha só, cada um lida, né, com as tuas prioridades da forma que entende. E eu postei uma foto minha e da minha filha, que na foto ela tava assim... Tipo, com uma cara de tipo... E aí eu postei e falei assim, olha só, eu escolhi ser mãe, não só de sangue, eu escolhi ser mãe de negócios. Então, eu não quis abandonar as pessoas nesse momento, que é o pior momento da humanidade, e também não quis deixar de viver a minha maternidade. Então, eu combinei as duas coisas. Minha filha participa de call, todo mundo conhece ela. Ela é um personagem ativo na minha vida. Ela vai pro escritório, ela testa as coisas, né? As roupinhas lá da Puquê, todas ela colocava. Então, eu uni as duas coisas, porque eu quero que a minha filha tenha uma mãe feliz. E a mãe feliz que ela vai ter é uma profissional completa e é uma mãe feliz de ter participado da vida dela. Então, são as duas coisas que cada um tem a sua combinação. Mas para mim,
a minha felicidade se define numa pessoa com propósito, entregando, fazendo legado e com uma família linda. A minha família é a coisa mais importante para mim. É o meu lugar de segurança. Então, todas as dúvidas que eu tenho da vida corporativa, eu não tenho da minha família. Eu não tenho das minhas 2 filhas. Então, eu uni as 2 coisas, entendeu? Eu resolvi não separar. E elas fazem parte disso. Então, elas fazem parte de tudo, né? Minha segunda filha chama Beatriz, porque as empresas estavam todas com B. E como você pare uma criança e um negócio, elas tinham que conversar, né? Igual mãe que bota nome composto em todos os filhos, mesma letra. Composto. Ainda visto elas iguais a mim, tá? Eu sou bem clichêzona, tá? Obrigada por ser esse exemplo de maternidade real, de mulher de negócios reais, no mundo que a gente vê as pessoas querendo colocar um dublê de sucesso nas redes sociais, mostrando que sucesso é você ter a bolsa do, sei lá, do que marca, a viagem de não sei para que destino, e falar que aquilo é sucesso, querendo só intitular. E nos bastidores, a maioria das vezes a gente sabe que não é assim, mas a gente não tá aqui para apontar, a gente tá aqui para trazer palco pra gente que é de verdade como você. O podcast Ela Sonha, Ela Faz é o lugar que a gente fala de empreendedorismo feminino por exemplos reais que arrastam, porque a palavra tem poder, o exemplo ele arrasta. Obrigada por ser esse exemplo, Simone. Obrigada. Uma honra estar com você aqui nesse episódio. Viu? E é sobre isso, meu povo, porque se você chegou até aqui agora, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa esse sininho, porque você sabe que segunda-feira... Tá tudo bem? Tá tudo bem, desculpa. Maravilhosa. Você sabe que segunda-feira é dia de começar a sua semana com a intenção certa, com um conteúdo de valor que vai, amor, te impulsionar por aí. Você sabe que conforto encoraja, então aqui no link da descrição tem todos os destinos para Piccadilly para você poder conhecer mais a nossa super patrocinadora. E agora eu quero te perguntar, Simone, onde as pessoas te acham nas redes sociais? Eita, me acha no Instagram, né? Como é que é? Simone Sancho, @Simone Sancho. Acho que no Instagram, viu? No Instagram. E todas as marcas vão estar linkadas aqui também no link da descrição. Ótimo. Belong Bee, maravilhoso. Compre marcas autorais brasileiras, cheias de borogodó na Belong Bee. E deem a preferência por Balmari também, que é maravilhoso. Você tem que experimentar esse cheiro. Eu não consigo botar em palavras, né? Tem que experimentar. Mas tem que experimentar. Obrigada, sucesso, saúde para suas filhas. Que elas sejam abençoadas, que Deus cuide delas e cuide muito da sua família e dos seus negócios. Obrigada. Obrigada, Paty. É isso, meu povo! Mais um episódio e eu te vejo no próximo, porque você sabe, toda segunda tem podcast Ela Sonha, Ela Faz. Beijo, tchau! Foi? Deu meio certo antes. A parte que deu, a metade que deu certo, pega, replica e o que deu errado, corrige. Então, Perfeito. Nossa, aula, hein? Eu diria isso. Só isso, amor. Foi uma aula, né? Prática, eu gosto disso, de praticidade. E só consegue ser prática a pessoa que já passou por tudo isso. Porque consegue pegar, olhar pra trás e falar, tá, aquele ponto com aquele ponto, fulano, vem cá. Faz desse jeito aqui, que aí você não vai comer tanta poeira que nem eu comi. E isso só é possível pela sua trajetória. Sensacional, Simone. Parabéns. Que honra estar aqui com você, viu? Honra minha estar aqui, porque eu sei que tudo isso que eu tô falando você faz na prática, linda. Mas a entrevistada aqui não sou eu, é você, então. Entrevistada. Não, quem tá participando hoje é sobre a sua trajetória, o seu equilíbrio. E aí eu quero também, né, encerrar com essa pergunta que eu acho que é fundamental. Que mensagem você quer deixar para as mulheres que querem levar a vida com esse equilíbrio entre maternidade e sucesso profissional, sem ter o filho acessório? E conta pra gente o que é isso.
Ai, gente, esse termo do filho acessório é muito engraçado, né? Que a gente estava conversando aqui antes de começar e ela falou assim, mas aqui tem um modelo de maternidade. Aí eu assim, já tô escrachada. O filho acessório, você tem um sapato, uma bolsa, um filho. Aí olhou pra mim, eu falei assim... né? Porque tem algumas conveniências, algumas convenções sociais que às vezes te colocam nesse lugar, né? De, poxa, todas as minhas amigas têm, todo mundo tem um grupo de mães da escola, tá? Eu preciso ter um filho, gente. Porque, sabe, parece que tá todo mundo usando aquela bolsa, aquele sapato, eu não tenho, eu preciso ter. Então, existe um pouco dessa visão também. Você conhece alguém assim? Deixa nos comentários, Deixa né? nos que comentários, a gente quer saber. tá? Eu conheço vários, Bolsa, mas sapato, não vou dar filho. nome. Nem eu. Mas a minha relação com a maternidade que eu vejo é diferente. É uma relação de legado, de complementariedade. Eu tive, durante a pandemia, eu fui fazer um post ali, né? Tava ali, e aí eu recebi um comentário, um hate assim, nossa, mas você é workaholic mesmo, não para nem para viver o momento da maternidade, que não sei o quê. Aí, eu nunca sou essa pessoa de ficar puta na rede social, tá brava? Mas eu fui, aí eu peguei e disse assim, olha só, aí fiz um textão, primeira vez que fiz textão na vida. Aí eu fiz assim, olha só, cada um lida, né, com as suas prioridades da forma que entende. E eu postei uma foto minha e da minha filha, que na foto ela tava assim... Tipo, com uma cara de tipo... E aí eu postei e falei assim, olha só, eu escolhi ser mãe, não só de sangue, eu escolhi ser mãe de negócios. Então, eu não quis abandonar as pessoas nesse momento, que é o pior momento da humanidade, e também não quis deixar de viver a minha maternidade. Então, eu combinei as duas coisas. Minha filha participa de call, todo mundo conhece ela. Ela é um personagem ativo na minha vida. Ela vai pro escritório, ela testa as coisas, né? As roupinhas lá da Puquê, todas ela colocava. Então, eu uni as duas coisas. Porque eu quero que a minha filha tenha uma mãe feliz. E a mãe feliz que ela vai ter é uma profissional completa. E é uma mãe feliz de ter participado da vida dela. Então, são as duas coisas que cada um tem a sua combinação. Mas para mim, a minha felicidade se define numa pessoa com propósito, fazendo legado e com uma família linda. A minha família é a coisa mais importante para mim. É o meu lugar de segurança. Então, todas as dúvidas que eu tenho da vida corporativa, eu não tenho da minha família. Não tenho das minhas duas filhas. Então, eu uni as duas coisas, entendeu? Eu resolvi não separar. E elas fazem parte disso. Então, elas fazem parte de tudo, né? Minha segunda filha chama Beatriz, porque as empresas estavam todas com B. E como você pare uma criança e um negócio, elas tinham que conversar, né? Igual mãe que bota nome composto em todos os filhos, mesma letra. Ainda visto elas iguais a mim, tá? Eu sou bem clichêzona, tá? Obrigada por ser esse exemplo de maternidade real, de mulher de negócios reais. No mundo que a gente vê as pessoas querendo colocar um dublê de sucesso nas redes sociais, mostrando que sucesso é você ter a bolsa do, sei lá, do que marca, a viagem de não sei para que destino, e falar que aquilo é sucesso, querendo só intitular. E no bastidor, a maioria das vezes a gente sabe que não é assim, mas a gente não tá aqui para apontar, a gente tá aqui para trazer palco pra gente que é de verdade como você. O podcast Ela Sonha, Ela Faz é o lugar que a gente fala de empreendedorismo feminino por exemplos reais que arrastam, porque a palavra tem poder, o exemplo ele arrasta. Obrigada por ser esse exemplo, Simone. Obrigada. Uma honra estar com você aqui nesse episódio. Viu? E é sobre isso, meu povo, porque se você chegou até aqui agora, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa esse sininho, porque você sabe que segunda-feira... Tá tudo bem? Tá tudo bem, desculpa. Maravilhosa. Você sabe que segunda-feira é dia de começar a sua semana com a intenção certa, com um conteúdo de valor que vai, amor, te impulsionar por aí. Você sabe que conforto encoraja, então aqui no link da descrição tem todos os destinos para Piccadilly para você poder conhecer mais a nossa super patrocinadora. E agora eu quero te perguntar, Simone, onde as pessoas te acham nas redes sociais? Eita, me acha no Instagram, né? Como é que é? Simone Sancho, @Simone Sancho. Acho que no Instagram, viu? No Instagram. E todas as marcas vão estar linkadas aqui também no link da descrição. Ótimo. Belong Bee, maravilhoso. Comprem marcas autorais brasileiras, cheias de borogodó na Belong Bee. E deem uma preferência por Balmari também, que é maravilhoso. Você tem que experimentar esse cheiro. Eu não consigo botar em palavras, né? Tem que experimentar. Mas tem que experimentar. Obrigada, sucesso.
saúde para suas filhas, que elas sejam abençoadas, que Deus cuide delas e cuide muito da sua família e dos seus negócios. Obrigada. Obrigada, Paty. É isso, meu povo! Mais um episódio e eu te vejo no próximo, porque você sabe, toda segunda tem podcast Ela Sonha, Ela Faz. Beijo, tchau! Foi?